Fala galera, História em Pauta número 26 e dessa vez falando sobre Sociedade Azteca. Só lembrando, quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Programa História em Pauta, número 27, direto para toda... Número 27, não é? 26, isso mesmo. Programa número 26, pautando hoje um tema que não vai ser eu que vou apresentar. Então, agora... Que horas são agora, rapaz? 15 para as 4. Ao vivo, hein? O único grupo de estudo no mundo que os estudos são abertos e gratuitos. E seja faça chuva ou faça sol, estamos aqui no La Integração, esse maravilhoso ponto de cultura. É isso aí. O nosso Voz do Além quer dar um recado aqui. Não, eu só ia falar pro cara pegar e aproximar um pouquinho mais do microfone. Eu? É, Sim, tá bom? mais perto. Assim? Então tá, colega Fábio, eu gostaria de começar dando os parabéns a você. Ah, mas antes, vamos falar qual é o tema de hoje, Freitas. É? Bom, o que manda? O tema de hoje, baseado na nossa série sobre povos originais da América Latina e da América como um todo, vamos falar sobre a Sociedade Azteca, Mas por que povo original? que é um povo que se originou, a Sociedade Azteca se originou, é originária da América Latina. Isso, porque... Mas diferente de outros programas em que nós estruturamos as relações sociais, as relações de produção, os modos de produção, nós vamos aqui fazer questionamentos para os web ouvintes irem atrás por conta própria. Sim, a gente não quer ensinar nada, a gente não quer demonstrar nosso conhecimento, a gente só quer mostrar que isso tudo é muito confuso, muito complexo, muito interessante. E vamos levar em consideração os comentários críticos do nosso programa. Vamos fazer um programa hoje mais reduzido. Não, e vamos fazer um programa que, sem dúvida nenhuma, vai entrar para a história, por ser talvez o primeiro programa que trate a Sociedade Azteca com devido respeito que merece. Com certeza. Mas eu quero dar os parabéns. Posso agora? Temos parabéns muito especiais hoje. Lá na minha graduação de História, eu tive uma professora muito querida, que ela interpretava a história através de um método marxista. Ela se dizia anarquista. E ela defendia diariamente, noturnamente, né, aulas de noite, ela dizia, o Estado é um mal necessário. Ah, eu lembro dessa professora. Hoje eu a interpreto como ela sendo uma professora marxista, anarquista e liberal. A síntese, né? Então, pensando nela, eu quero dar os parabéns ao Estado, governador do Estado de São Paulo. Ele está mostrando, Qual é o nome dele? senhor Alckmin, ele está mostrando... Qual é o partido dele? Eu acho que é o mesmo partido do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Isso. Ele está mostrando que a professora está muito errada. Por quê? Ele está mostrando que o Estado é um mal desnecessário para a educação lá de São Paulo. Os estudantes estão mostrando que o Estado está desorganizando a educação. Então eu repudio esse governo de São Paulo. O governo neoliberal, assim como o PT. Assim como repudio também nosso governador do Rio Grande do Sul, que está sendo o pior governador de toda a história do Rio Grande do Sul. Ultimamente ele disse, né, que os servidores têm que agradecer a Deus por terem estabilidade. Então eu repudio esses três governos, assim como repudio também o governo federal do PMDB. Ah, é verdade. Ou é PT? Eu acho que é uma síncrese. É uma síntese. Eu não sei qual é o partido desse governo. Mas eu queria dar uns parabéns sérios agora às ocupações que estão ocorrendo lá em São Paulo. As escolas viraram uma espécie de território de autogestão, onde as crianças aprendem, ensinam, e talvez seja até um modelo para o futuro da educação do Brasil, quem sabe? Quem sabe aqui no Rio Grande do Sul, nossos estudantes também não sigam esse exemplo, devido ao sucateamento nas nossas escolas daqui, faltando professor, concurso de 2013, que não chamaram nem metade dos professores ainda. É verdade. Escolas sucateadas, algumas escolas estão sendo reformadas, licitações que demoram séculos. Tudo isso aí para contrapor ao valor que era dado à educação pela civilização original que nós vamos conversar hoje. Que tinha, inclusive, Freitas, alguma das polêmicas que nós encontramos quando fizemos pesquisa sobre Força e Luz era sobre a origem do futebol. E há relatos que o futebol teve origem azteca. Não só o futebol, como o basquete também. Exatamente. Que era um esporte único, futebol e basquete. Depois foi separados. Isso. Mas vamos... Só lembrando
que, ao contrário do nosso governo, a maioria dos governos estaduais, assim como o federal, não valoriza a educação. Ao contrário da civilização asteca, que é muito valorizada, os espanhóis, os cronistas, viajantes, ficavam muito surpreendidos com o valor que o Estado asteca dava para a educação pública. É verdade. Inclusive, Freitas, falando em educação pública, me vem à cabeça um post no Facebook de um professor de história que tá até na Melhor de Tempo lá, para quem quiser conferir. Que o professor de história, ele diz que o MEC vai fazer uma reforma no conteúdo de história específico do ensino fundamental e médio, e que vai abandonar, entre aspas, a história mundial. Que para ele, a história mundial é Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, enfim, é só Oriente Médio e Europa. Agora eu me lembro de um texto do Nietzsche, que ele se colocava em dúvida a sua própria existência. Ele mesmo dizia que talvez ele mesmo não existisse. Eu acho que cabe bem por causa desse professor. Ele acha que ele não existe na história do mundo. O mundo é só os outros continentes. E, por exemplo, onde é que está na história mundial que ele cita lá, ele relata o negócio de... É claramente um professor que é contra o petismo, mas sendo contra o petismo, ele é conservador. Porque ao mesmo tempo em que a história tem que avançar no sentido americanista, de dar às crianças um mínimo de suporte, de saber, de conhecimento, que existiram povos na América que foram talvez até mais importantes que os povos europeus, que contribuíram muito mais para o que a gente conhece hoje como América e como nossa civilização americana. Com seus diversos defeitos, seus diversos progressos, enfim. E que esse povo tem que ser valorizado. E não só a Europa, e não só a Ásia, ou o Oriente Médio ali, onde dizem que foi fundada as civilizações, não só esses povos têm história e fizeram história e fazem parte da história. E não só os europeus tiveram direito. Exatamente. Os astecas também tinham o seu direito. Não, e esse professor, ele condenou essa questão de valorizar só a história da América e da África, como se esses povos não tivessem as suas próprias dinâmicas e seu conhecimento como específico. Se política só existisse em qualquer lugar, mesmo no nosso continente. Chegou aqui o nosso zapatista, o nosso... Alô, Akibar. Tá melhor o áudio lá? Por que a gente chama atenção sobre a educação pública, o valor da educação pública? Todas as classes sociais dos astecas estudavam e o ensino era público. Só recomendando esse livro aqui, ó, do Djalma Sayão Lobato, Civilização Asteca, A Conquista de um Povo. Por que tu indica esse livro aí? Porque esse livro, ele tá elencado nos seguintes temas. Eu vou aqui dar uma olhada no sumário. O México, o mais americano dos países americanos, viu só? Já começa com uma introdução bem americanista. Mas aqui, ó, no índice do livro, ó, tem toda uma lista. Direito, literatura e filosofia, a educação, religião, os espanhóis, nobres astecas. Tu viu quantas linhas tem para educação? Pois é. Quantas páginas? São mais de 20 páginas sobre educação. Então, tá aí a resposta para esse professor, dizendo que só existe direito, só existe democracia, só existe filosofia com a Europa. Claro, nós temos que reconhecer que a civilização, o que a gente conhece hoje como civilização ocidental, capitalista, neoliberal, tem muitos dos valores que vieram da Grécia, enfim. Mas a civilização asteca e os povos originais da América Latina e dos Estados Unidos, eles também têm a sua contribuição. E estudar eles não é negar a história mundial. É contemplar uma história que é nossa, que é mais nossa do que a história mundial, que se restringe só à Europa e Oriente Médio. Tu vê, só um livrinho desse aqui já contesta toda a ideia desse professor. Exatamente. Só um livrinho que foi gasto apenas R$10 num sebo. E a importância intelectual desse livro é surpreendente. Freitas, eu quero que tu me conceitue o que é Mesoamérica. Mesoamérica é um termo usado pelos antropólogos. Chegou até nós esse conceito graças à abertura epistemológica da ciência histórica, que é uma ciência naturalmente expansionista, que quer agregar todos os elementos de outras ciências, de outras disciplinas, para entender melhor a realidade concreta dos povos do passado. É um termo, então, que se refere à América Central, a parte do centro e do sul, sem chegar no norte do México. Então, é a metade do México
e América Central. E é lá onde viveram povos originais, como os astecas e os maias também. E um povo que foi talvez a vertente, foi a civilização mãe de todas as outras daquela região. São os Olmecas. Os Olmecas se instalaram naquela região, isso até numa cronologia cristã, antes de Cristo. Fizeram lá alguns templos, fizeram a sua religião, enfim, povoaram aquela região vindos do norte. E se instalaram na Mesoamérica, e a partir daí vieram outros povos do norte, xiximecas, mexicas, e os mexicas que vieram se agregaram, se aculturaram dessa cultura olmeca, que é a cultura mãe, digamos assim, da Mesoamérica. Então tu considera como se eles fossem nossos vikings, eles vieram do norte. Vieram do norte, mas não vamos enxergar nessa visão uma relação imperialista entre norte e sul, porque eles vieram do norte, inclusive a bandeira do México, né? Tem lá a simbologia de uma águia em cima de um cactus devorando uma cobra. Isso aí faz parte da mitologia azteca, porque os aztecas, o povo mexica, eles consideravam que, por algumas dificuldades climáticas da região lá dos Estados Unidos, então, enfim, ao norte da América, eles consideravam que, indo para o sul, eles iriam encontrar uma terra fantástica e fabulosa chamada Aztlán. Daí o nome azteca, né? Aztlán. E a profecia dizia que eles iam assentar sua civilização, iriam se instalar num lugar onde uma águia estivesse comendo uma cobra, em cima de um cactus. E quando eles viram esse lugar, eles falaram, é aqui que nós vamos nos instalar. E assim surgiu a primeira, acho que, civilização urbana da América Latina. E foram os astecas. Eu quero lembrar, só voltando e para encerrar, 2 comentários muito infelizes desse professor, que a gente deu os parabéns a você. Ele está contrariando 2 ideias essenciais aí para qualquer cientista, qualquer pessoa que lê. Eu desafio qualquer um comparar a democracia dos caipules, dos astecas, com a democracia ateniense. É verdade. E a própria relação dos Ailus, que a gente estudou aqui na sociedade incaica. Esse povo... Nós, inclusive, colocamos como uma tese, Freitas, que os Ailus e os caipules, que eram a divisão micro, assim, até se expandir, chegar num estado superior, seriam a democracia original da América. Com certeza. Porque ali muito mais igualitária, politicamente, economicamente, do que a ateniense. Exatamente. Por quê? Porque entre os astecas e os incas, não existia, como existia entre os atenienses, a escravidão. Ah, bem lembrado. Inclusive, o próprio, nós temos aqui um camarada zapatista, o próprio zapatismo traz muito dessa questão de todo mundo participar no coletivo, numa aldeia ou num lugar, num território. A partir dali fazer uma autogestão, onde todos, inclusive mulheres e homens, participam. Mais ou menos o que está sendo revivido nas escolas lá de São Paulo. Exatamente. O que está sendo revivido nas ocupações de lá, elas são uma vertente caupuliana e ailuísta. Outra complementação para terminar de vez com a confrontação às ideias centrais do nosso professor eurocêntrico. A gente poderia dar os parabéns a você para o próximo presidente da Argentina, que é um liberal de direita. Porque ele está acabando com uma tradição que vem desde a época da Mesoamérica. Por que Mesoamérica? Porque existia uma cultura única, muito semelhante, idioma, língua semelhante na Mesoamérica, por isso que toda essa região tem um único nome, porque é uma tradição, como já foi indicada pelo Luiz Vitale, uma tradição de busca pela unidade na América Latina. E o próprio Pátria grande. E o próprio próximo presidente, ele está agindo no sentido de tirar a Venezuela do Mercosul. Ele está sendo contra o integracionismo, na verdade. Contra a tradição, do lugar onde ele vive, onde ele foi eleito. E é uma contradição ele ser contra a Venezuela, porque a Venezuela é o único país que tem eleições democráticas desde os anos 60, enquanto a América Latina toda vivia ditaduras, né, com eleições fraudulentas e indiretas. Quando o partido da ditadura não ganhava, que nem aqui no Brasil, quando o partido da ditadura, a Arena, não tinha maioria, eles iam lá e caçavam os deputados para ter sempre a maioria no Arena. E a Venezuela, dentro dos anos 50, 60, tem uma democracia ininterrupta. Sempre os presidentes são eleitos e empossados nas formas democráticas de uma república, e enquanto em outros países da América Latina isso não aconteceu. Até
final dos anos 80. Então é uma grande contradição ele ser contra a Venezuela. Mostra o desconhecimento da própria história, de onde ele vive. Exatamente. Para te ver como o liberalismo ele é fundamentalista, tão fundamentalista quanto o Estado Islâmico. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, Fábio. Não, mas pode fazer. Por que o nome do nosso tema em pauta é Sociedade Azteca e não Sociedade Mexica? Se eles mesmos se consideravam mexica? Boa pergunta. Isso aí tem a ver com Será que o nome tá errado? Não, eu acho que tem a ver com a própria lenda do povo de Aztlán, que eles se consideravam um povo de Aztlán, que seria uma terra prometida, um deus prometido deles. Então, talvez quando os europeus aqui chegaram, invadiram essa terra original, eles tenham ouvido ou traduzido mexicas como astecas ou aztlans, né? Lembrando que os mexicas falavam o idioma nahuatl. Sim. Mas, Freitas, agora eu quero te fazer uma pergunta. Na verdade, é um comentário. Então, Tu sabia que a capital azteca, Tenochtitlán, que atualmente a cidade do México ela é fundada em cima dos escombros da capital azteca? Só um parênteses antes que tu conclua. Tenochtitlan. Por que não chamar a sociedade Tenochtitlas, devido à capital? Ah, é uma boa pergunta. Isso a gente pode discutir, mas eu só deixa eu terminar o meu comentário. Sabia que a capital Tenochtitlan era a cidade mais populosa do mundo em 1492? Olha, eu fiquei sabendo após a tua inserção desse elemento no nosso roteiro. Eu não sabia. Viu só? Quantas pessoas já acham que só na Europa existiam cidades populosas? Inclusive, a cidade de Tenochtitlan, ela ficava numa ilha, no meio de um lago, e para te chegar nessa cidade, eram pontes levadiças que desciam e levantavam para as pessoas passarem e chegar até a cidade. Mas voltando à tua pergunta, por que não chamar de civilização Tenochtitlan? Pois é que há um debate nos livros de história, maioria não traduzidos, né? Sobre o termo gentílico correto. Para ti, qual seria o correto? Azteca. Azteca por quê? Mas qual a origem do termo azteca? São todos os povos que têm no seu mito de origem no mundo, eles têm, como tu mesmo falou, a origem, todos eles se reconhecem como originários de Aztlán. Então, em respeito a isso, todos os povos, não só os mexicas, vários outros povos dessa origem aí, que foram submetidos ao Império Azteca, todos os povos aí merecem ser chamados de aztecas. Mas, não sei, tu deve lembrar do Humboldt. Lembra do Humboldt? Do alemão? Viajante aquele. Um amigo do Simão Bolívar? Sim, um. Foi ele que vulgarizou o termo azteca para eles. Foi a partir do escrito do Humboldt que esse povo mesoamericano aí ficou conhecido como azteca. Não, e a gente comentou até sobre a questão dos incas. Porque o Inca era o nome do soberano. Os incas se chamavam, a sociedade ali que vivia no altiplano. Que vivia no Tihuantinsuyo, lá, o país deles, eles eram quichuas, né? Tinham várias outras denominações, chimos. Eles não eram incas. Incas era o nome do soberano que acabou se expandindo. Talvez é um erro de tradução, mas a gente pode até chamar de mexicas ou de Tenochtitlas. Até porque as fontes, eles, diferente dos incas, os mexicas tinham suas fontes primárias, né? Seus códices. Eles eram altamente etnocêntricos. Que era a língua nahuatl. Foi traduzida, inclusive, por muitos monges que depois da invasão europeia vieram para cá e acabou se disseminando até alguns códigos assim deles. Mas uma coisa que poucos sabem é que quando os europeus vieram para cá, eles fizeram uma catequização. Os mexicas fizeram uma aztequização de outros povos, das povoações submetidas. Então dá para chamar como um método de submissão, de expansionismo, método azteca de imperialismo, devido à aztequização. Então o termo correto seria, ao meu ver, tanto que a gente debateu, né, escolheu não chamar sociedade mexica, não sociedade tenochtitlán, não sociedade Culhua, que é outro nome para eles, que são os herdeiros da cultura tolteca. Mas o correto seria azteca, realmente, e com Z, não com S. Que nem, por exemplo, nós somos brasileiros, mas nos consideramos americanos. Porque nós vivemos num continente americano. Agora, muitas pessoas
se veem como americanos só os estadunidenses, o que é um erro. Com certeza. Mas eu quero ter uma outra dúvida, que tu é uma pessoa que tem muito estudo sobre os astecas. Por que a gente fala nos livros tem comunismo inca? Mas mesmo os astecas tendo os ailus deles, que eram os caipules, nenhum livro comenta sobre um comunismo asteca. Aonde tu localiza o porquê disso? É uma boa pergunta. Será que pela submissão severa e por ser primordialmente uma civilização, antes de mais nada, guerreira? Será que o Lucião tem razão em dizer que a culpa é do Montezuma? O Montezuma, na verdade, ele foi de certa forma, até traído. Porque as civilizações que estavam ali sobre a hegemonia asteca, estavam sendo dominadas pelos astecas, quando chegaram os europeus, na verdade, ele pode ter até sido traído pela própria religião. Porque muito se fala, né, que os europeus, quando vieram, todos com aquelas armaduras, aquelas indumentárias europeias lá do século XV, XVI, XIV, XV, acharam, os sacerdotes lá, achavam que fossem os deuses, retornando do mar, como dizia a lenda de Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Então, quando chegaram os europeus, todo mundo viu, são os deuses retornando, então eles vão nos libertar do predomínio asteca, lá dos Tenochtitlãs. E aí tem até a questão da Malinche, que está nesse livro aqui, ó, a Conquista da América. Que a Malinche, que seria, digamos assim, uma traidora, né? Foi vilipendiada pelos astecas e pelas civilizações por levar os europeus até a capital. Muitos astecas preferiram a catequização à astequização, então. A catequização e a invasão europeia. Porque era uma rixa. Era uma espécie de confederação asteca, onde tinham vários povos confederados ali ao núcleo central dos Tenochtitlãs. E, claro, cada grupo queria mais autonomia, mas os astecas não deixavam. Ficava uma coisa meio segura, assim, mão firme. Então, quando veio essa oportunidade de romper a lógica, essa confederação e essa dominação vertical asteca, então foi aí que começou as disputas internas. Então Montezuma ele caiu e o Império Azteca caiu pelas suas disputas internas. Dizer que foram os europeus que derrubaram os astecas, por lá tem verdade. Os europeus eles participaram de várias frentes, junto com outros povos que eram contrários ao asteca. Tanto que teve a tomada da cidade de Tenochtitlã durante não sei quantos dias. O Cortés, se eu não me engano, morreu nessa... Não lembro se ele morreu ou se foi alguém muito próximo a ele que morreu nessa tomada aí da cidade de Tenochtitlã. Só que depois os Tenochtitlas, os astecas, eles repudiaram os espanhóis e depois os espanhóis voltaram e cortaram todo o suprimento de alimentação e de água, porque eles cortaram as pontes que estavam em volta da cidade. Derrubaram essas pontes, então o pessoal ali morreu de definhação e foi aí sim que os espanhóis conseguiram definitivamente entrar na capital e dominar o imperador azteca, o Montezuma. Bom, de fato, houve não um holocausto indígena, mas teve uma resistência muito forte. Teve uma batalha com vitórias e derrotas. Temos esse livro aqui, A Resistência Indígena, a Visão dos Vencidos, que cita em 2 capítulos como foi as idas e vindas aí dessa resistência. Mas eu quero chamar a atenção sobre o modo de produção asteca. O nosso referencial teórico é Luiz Vitale. E o Luiz Vitale, ele é muito polêmico. E à frente de muita gente, ainda hoje, até porque os livros dele não são traduzidos em português. E muitos que se dizem marxistas não conhecem o Luiz Vitale. Muitos não conhecem. Eu tô até assistindo umas videoaulas da USP sobre a história da América. São mais de 40 aulas e não cita o Luiz Vitale em nenhuma aula. Para te ver o conhecimento sobre os povos originais ainda é eurocêntrico. Com certeza. E por isso que nós estamos fazendo aqui um serviço à sociedade. Função social da história. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe muito polêmico do Luiz Vitale, que ele nega a existência nos escritos do próprio Marx
do modo de produção asiático. O que ele diz? Ele diz que há uma confusão entre modo de produção e informação social. Quando o Marx se referiu ao modo de produção asiático, ele fez uma única vez no único escrito, outras vezes ele comentava sobre a forma asiática de apropriação do solo. Lendo um trecho aqui, ele diz o seguinte: o termo modo de produção asiático deve haver sido posto provisoriamente, já que é um nome meramente geográfico, que não expressa, como outras denominações de Marx, relações de produção. Então ele diz que há uma confusão entre formação social e modo de produção. O modo de produção dos astecas seria modo comunal e tributário. E quais são as características? Mas será que a gente não pode colocar esse modo de produção como modo de produção asteca? Mas a gente vai confundir modo de produção com formação social de novo. Entende? A formação social é asteca, mas o modo de produção qual é? Como é que é essa produção? Como é que se organiza? Produção no conjunto da comunidade. Quer dizer o quê? Um trabalho que não é alienado. Não é um trabalho alienado como capitalista. Uma redistribuição coletiva, existia a reciprocidade inca, como existia a reciprocidade entre os astecas. E qual é a oposição principal que o Luiz Vitale faz ao modo de produção asiático para os astecas? Que a característica principal do modo de produção asiático para Marx seria o não desenvolvimento das forças produtivas. Seria uma civilização vegetativa. Mas a civilização asteca era dinâmica, fazia Era trocas, dinâmica. fazia... Isso quer dizer o quê? Que o Era modo de produção... Era a civilização do milho. Isso. Do chocolate. Do chocolate, do milho. Então, o Luiz Vitale, para se contrapor... Hoje, se a gente come pipoca, é por causa dos astecas. E também polenta. O próprio termo chocolate é de origem da língua asteca, na Huatli. Isso mesmo, mas só concluindo, qual é o ponto nodal mais importante para dizer que não é a mesma produção dos asiáticos, dos astecas? O modo de produção dos astecas era mais elevado. Por quê? Porque impulsionava o desenvolvimento da força produtiva. Tanto que estava se desenvolvendo classes sociais antes da vinda dos europeus para cá. Então chama atenção o seguinte: o modo de produção asteca não era comunista, porque existia Estado, eles pagavam tributo, existia classe social. Semelhante aos incas, que existia Estado. É correto negar o comunismo para duas sociedades. Mas será que comunismo não é uma concepção eurocêntrica? Será que a sociedade asteca e a inca e os povos originais, eles não são mais igualitários e têm mais justiça social do que o próprio comunismo se propõe a ter? Eu acho que não, porque é o seguinte: o comunismo não se propõe a nada, porque não há nenhum escrito dizendo como foi uma sociedade comunista, porque ele nunca existiu. Mas existiu o comunismo primitivo. Isso, o comunismo primitivo, mas não o comunismo de superação do capitalismo. Isso ninguém nunca descreveu, porque nunca existiu. Então não tem como dizer que foge de uma descrição que não foi colocada no papel ainda. Então será que a superação do capitalismo na América, ela vai ter que se basear num retorno às sociedades, a como se organizavam socialmente, as sociedades astecas e incas e maias? Eu desconfio que um retrocesso social seria um avanço nesse sentido. Por exemplo, organizar os calpules já seria um avanço democrático. Se for comparar com a nossa sociedade, sim. Hoje em dia nós não temos a democracia tão amplamente discutida como, por exemplo, tu tem como apresentar um projeto de lei às vezes, mas não tem como tu... E aí, por exemplo, nos Estados Unidos eles estão mais avançados que nós. Porque quando tu vai votar para vereador ou para deputado lá nos Estados Unidos, não sei qual é o nome certo, mas tu vota no cara e ao mesmo tempo tem do lado assim uma lista de coisas que tu tem que opinar. Por exemplo, mais dinheiro para educação, mais dinheiro para saúde, sei lá, emenda para destinar não sei quanto para o hospital metropolitano. Então já tem uma inserção a mais da democracia na vida das pessoas. Aqui no Brasil, a gente tem os projetos de iniciativa popular, mas eles são muito restritos, porque tu precisa de mais de 1 milhão de assinaturas e 1% do coeficiente eleitoral de 5 estados. Como é que uma pessoa vai fazer isso? Né? Às vezes é difícil tu conseguir um coeficiente. Claro, hoje em dia com a internet facilita, mas às vezes tá difícil. Tu quer conseguir uma coisa. Arrisco dizer que um retrocesso ao modo político
da sociedade inca, sociedade asteca, seria um avanço politicamente. No entanto, economicamente, seria um retrocesso muito grave. Não, mas aí seria de acordo com a lógica neoliberal e consumista que nós vivemos. Porque se com a tecnologia de hoje e a produção fosse voltada para uma organização, uma planificação econômica, talvez seja até um avanço. Respeitar a opinião do colega. Mas eu quero saber de ti, quais são os períodos aí que a gente divide a história asteca? Eu, sinceramente, não sei. Eu arrisco dizer que tem 2 marcos temporais. Primeiro, 1350. Por que essa data? Porque até 1350 existia uma organização entre os astecas em forma de cidade-estado. Não existia um imperialismo. A partir de 1350... Que cidades estados eram essas? Bom, não era aquela Los Apotes, Tenochtitlan... Existia Teotihuacan. Teotihuacan. E também existia uma hegemonia tolteca. Que era uma civilização primitiva que deu origem à asteca também, os teotihuacanos. Todos eles são astecas. Mas a partir de 1350 existe o imperialismo tepaneca. E a partir de 1428, o imperialismo mexica. Então eu divido nessas 2 etapas. Antes e depois dos tepanecas. Mas essa data aí, 1350, é uma data baseada no calendário cristão. Isso mesmo. Isso mesmo. A gente não tá numa ciência exata, né? Ah, é verdade. Freitas, nós, aqui do grupo de estudos, a gente fez há um tempo atrás, para homenagear os Incas, a Semana Inca, né? Fizemos a Semana Inca. E agora estamos inaugurando a Semana Azteca, a gente pode dizer assim, fazendo o contrário. Na Semana Inca nós postamos várias coisas no blog lá sobre os Incas e depois fizemos uma história em pauta sobre. Agora estamos fazendo o contrário. Primeiro estamos fazendo uma história em pauta sobre os astecas, a sociedade asteca, e depois no blog a gente vai pipocar lá as citações, enfim, dos livros e os textos que a gente for produzir sobre a sociedade asteca. Com certeza, dizendo que a gente está aqui para promover isso, para promover a Semana Asteca no nosso blog. Exatamente, promoção e promover o debate também sobre essa. Mas, Freitas, o que tu relacionaria entre os Incas e os Astecas como algo que as 2 sociedades possam ter de forma original e cada um de acordo com a sua lógica interna, mas que difere de outras sociedades como europeias, asiáticas? O que seria em comum, assim? A partir do Luiz Vitali, que é nosso referencial teórico, eu já chamei atenção para isso antes. Não existia escravidão entre os astecas e os incas. Muitas vezes, um Yanaconda inca era um curaca. Era um curaca. Muitas vezes ele tinha mando. Assim como nos caipules, os trabalhadores dos caipules também, muitas vezes, tinham um poder. Não existia uma escravidão como antiga, em Grécia e Roma clássica, nem a escravidão como a brasileira. Eu chamo a atenção para uma democracia social mais avançada do que a clássica, que é a grega e romana, nos 2 casos. Os incas e os astecas foram as primeiras civilizações na América original a se organizar em forma de classes sociais. E democraticamente. Eu coloco isso em questão. A democracia não é ateniense, a democracia é americana. Já dizia aquele cara lá, a democracia é na América, como é que é, o Tocqueville, quando ele visitou os Estados Unidos. A democracia, ela é americana. Aí vai uma outra indagação, que está aqui no nosso roteiro. Por que só se ensina sobre os povos originais quando da invasão europeia? E aí, por que só se estuda os astecas a partir do Cortés? Grécia é mais importante que os astecas? Sabendo que a democracia é americana e não grega? Bom, apesar do termo democracia ser grego, uma herança grega? Bom, infelizmente, muitas pessoas graduadas em ensino superior, né, como o nosso professor que fez o manifesto contra as alterações americanistas na nossa grade curricular, né, nós temos os nossos curacas, né, nossos curacas que fazem acordo com o colonizador. É verdade. Esse professor é um curaca aí,
que está se unindo à colonialidade do saber. É, A Edgar colonização Lander. cultural. Com certeza. Então, eu acho que é graças a muitos dos nossos intelectuais. Será que é a preguiça de ler um livrinho que é 10 pila no sebo? Ou será que é preguiça de ir atrás de novos conhecimentos e ver que a América original ela é tão rica e tão valiosa historicamente quanto a Grécia, Roma, o Egito? Será que Também tem suas contribuições na história mundial, vamos dizer assim. Mas até que ponto uma história americanista, que deveria prezar a América, sabendo que o Brasil está sempre de costas para a América Latina, né? Está mais voltado para a Europa do que para a América Latina. Por que uma história realmente americanista se dilui nesse contexto de história mundial? É muito fácil tu falar em história mundial, falando só sobre os revolução mercantil, descobrimentos. O próprio termo descobrimento já é uma espécie de eurocentrização. Mas a gente pode inverter. O descobrimento tem que ser nós descobrimos a Europa. Europeus. Nós descobrimos os europeus quando eles vieram para cá. E a idade moderna, não, a idade contemporânea, não sei se é moderna ou contemporânea, a gente tem lá uma linha de um cronograma, não, como é que é? Uma linha de tempo americanista. É, uma linha de tempo americanista, que coloca lá os marcos. Só começou, foi a idade moderna, ela só começou com a descoberta da América. Não foi com a tomada de Constantinopla, foi com a descoberta da América. É esse o termo que eu gostaria de colocar e dizer, mais uma vez, reafirmar, eu acho que nós temos que escrever um texto sobre isso, Freitas, que a democracia é americana. E relacionar a participação popular dos povos originais nos Ailus, nos Calpules, que eram as aldeias que cada um opinava, cada um tinha sua participação, colocar isso como o verdadeiro núcleo da democracia americana. Eu acho que é uma contraposição muito contundente. Assim como os europeus tiveram a maior invenção deles, que foi o capitalismo, nós americanos inventamos a democracia. É verdade. Só faltou vir um intelectual para denominar com o nome correto. A nossa invenção política, né? E a pirâmide social asteca? Chegou a pesquisar alguma coisa sobre isso? Pesquisei um pouco, mas eu deixei para ti fazer isso aí, já que tu é fã das pirâmides sociais. A partir do Luiz Vitale, ó. Isso aqui é um resumo de um parágrafo do Luiz Vitale. Quais são as classes sociais? Ele citou 4 elementos. O Pi-Piu-Tsin, que são os nobres, guerreiros, sacerdotes, chefes militares, altos funcionários. E isso aí é uma tradição dos Olmecas. Os Pi-Piu-Tsin são os panacas dos astecas. No singular é Pili. Existiam também os Macehuatin, que são os campesinos, os pescadores, artesãos. No singular, Macehuali, que são aqueles que viviam nos Calpules. Os Maieques, que é 10% da população que viviam próximo a uma servidão. E os Tlacotli, que são a ralé, a parte com menos direitos, que são os prisioneiros de guerra. Mas Luiz Vitale chama atenção, ó. Jamais podem ser considerados escravos. Então a gente vê que existia uma classe social. Não era um comunismo primitivo. Era uma sociedade que estava se desenvolvendo numa direção muito semelhante à europeia. Então, os europeus vieram para cá e fizeram uma colonização através de um regime de despovoamento, como foi alertado pelo grande intelectual americanista Mariátegui, que tem até um verbete aí só sobre isso. Então, pode-se dizer que uma das premissas da catequização era o despovoamento? Com certeza. É um despovoamento mental, espiritual e físico. Eu queria deixar também de sugestão de livro sobre os astecas. Na verdade, é sobre toda a chegada e invasão europeia, que é esse livro aqui, ele é um linguista, eu acho que é romeno. Deixa eu me certificar aqui se tem um... Não, aqui não aparece de onde ele é, mas acho que ele é romeno. Que é o Tsvetan Todorov, A Conquista da América, a questão do outro. Ele trabalha todo com aquela questão de alteridade, enfim, né? Analisa os textos de Colombo, alguns textos de alguns sacerdotes, como Las Casas, enfim. E o interessante é que ele dedica
este livro, o Conquista da América, ele dedica a memória de uma mulher maia devorada pelos cães. Uma anônima? Uma mulher anônima devorada pelos cães. Por isso que esse livro é importante e serve de dica de leitura. Eu gostaria que tu me dissesse, tu considera essencialmente a sociedade asteca uma federação ou um império? Qual a tua opinião? Para mim é um império federativo. Como assim? É um império federativo. Temos, como a gente comentou antes, né, eram várias aldeias que se ligavam ali em uma rede de comércio, uma rede de submissão via militar. E essas aldeias eram vinculadas de uma maneira ou outra ao Império Azteca, ao centro, né, do império, que era Tenochtitlan. Então, o nosso zapatista tá ali indignado. Então, como tinha cada uma dessas aldeias subordinadas ao império, ela tinha uma espécie de autocontrole, tanto que muitas se organizavam entre si para derrubar o poder central azteca. Podia se dizer que é uma confederação, porque cada uma tem uma dominação específica, cada um tem suas regras específicas internas, mas eram subordinadas a um poder externo, superior militarmente. Então, por isso que eu digo que é uma confederação imperialista, porque se tivesse poderes demais, se cada uma das unidades ali, aldeias ou povos, tivessem poderes demais e quisessem suplantar a hegemonia azteca, pela via militar, os aztecas iam lá e suplantavam, acabavam com a revolta. Por isso que eu digo que é uma confederação imperialista. Pô, eu concordo contigo que é os dois, mas em momentos diferentes. Como eu citei as etapas da história azteca, até 1428 era império e cidade-estado. Se tornou uma tríplice aliança com a hegemonia mexica, sendo que um dos três era os tepanecas. Então eu acredito que no final dessa história se tornou os dois. Uma confederação imperialista, como é o teu caso. Mas eu faço um convite aqui, ao vivo, pro Voz do Além fazer uma participação. Alô? Vai lá, Voz do Além. Faz a tua leitura dinâmica aí. Eu vou fazer um comentário, um debate aí sobre isso. Tá, muito boa tarde a todos. Mas antes do Voz do Além fazer a leitura, eu queria deixar registrado aqui que o La Integração ganhou um prêmio através do programa do Carlos Alberto Hall, ou Al, que é o Saribão, que faz o programa Panorama Geral aqui, né? Eles ganharam esse prêmio, que é o troféu Onira Pereira Santos. Produção, Associação dos Jurados de Carnaval e Eventos Populares do Rio Grande do Sul. Dia 20 de 1 de 2015. Tá aí registrado, o Saribão ganhou esse prêmio aqui, que de certa forma também é um prêmio da Casa La Integração, que é esse espaço tão acolhedor que nos recebe História em Pauta há mais de um ano já. Então, Voz do Além, vai lá. A submissão do presente ao passado continua a ser uma característica significativa da sociedade indígena da época. E podemos observar que os indícios dessa atitude em vários outros campos além do religioso. Ou, se preferirem, encontramos o religioso muito além dos limites no quais temos o hábito de encerrá-lo. Os comentadores mais recentes quase nunca puderam conter a sua admiração por um Estado que dava tanta atenção à educação das crianças. Ricos e pobres são, abre aspas, escolarizados, fecha aspas, na escola religiosa ou na escola militar. É claro que, porém, que esse não tem um traço que possa ser admirado isoladamente. A educação pública é essencial em qualquer sociedade, onde o passado pesa muito sobre o presente, ou que vem a ser o mesmo, onde a coletividade tem precedência sobre o indivíduo. Uma das 14 leis de Montezuma I consagra essa preeminência do antigo sobre o novo e dos velhos sobre os jovens. Abre aspas, os preceptores e os velhos repreenderão, corrigirão e castigarão os jovens que vigiarão, dirigirão os exercícios habituais e não deixarão que fiquem ociosos ao perder do tempo. Fecha aspas.
Os testes por enigmas dos chefes maias não põem à prova uma capacidade interpretativa qualquer. Não se trata de dar uma resposta engenhosa, mas a resposta certa, isto é, tradicional. Conhecer a resposta implícita, pertencer à boa linhagem, já que ela não é transmitida de pai para filho. A palavra em que Nault designa a verdade, Neutislit, está ligada etimologicamente à raiz, Nahut, base e fundamento. A verdade está vinculada à estabilidade. E Talori põe em paralelo. Eu não sei isso aqui. Põe em paralelo em duas questões. O homem possui a verdade ou existem coisas duráveis e estáveis? Muito bom, hein? Olha só a riqueza que esse trecho nos trouxe, ô Freitas. Mostra ao mesmo tempo que o Lúcio pode estar certo. Porque a violência, a rigidez do Montezuma, através das suas leis, talvez tire um olhar bondoso, simpático a essa civilização, que tinham muitos rituais sangrentos e muita vigilância com jovens. Inclusive, uma das coisas que quando os europeus chegaram aqui e condenavam os astecas, era aquelas rituais de sacrifício, né? Só que a religião cristã sacrificava mulheres, achando que eram bruxas e tal. Depois a Inquisição fazia isso. E a Inquisição era praticamente um braço do Estado espanhol. Bom, só chamando atenção nessa citação aí, de que era um povo, uma civilização do trabalho, de trabalhadores. Ninguém poderia ficar ocioso, nem jovens. Todos trabalhavam e tinham educação para os ricos e os pobres. Será que a ideia de escola única para o filho do rico e para o filho do pobre não se originou numa ideia asteca? É uma tradição que prossegue, né? Mas fazendo um elogio final aí à civilização asteca, a gente está indo no final do nosso programa, a gente não quer ensinar, nem propor, nem mostrar que a gente sabe. A gente só quer mostrar como é interessante. Nós queremos instigar as pessoas a procurar sobre os astecas. E vamos dar início à nossa semana asteca. E vamos também escrever um texto sobre a democracia na América. Certeza, mas eu já falei isso num programa com o professor Noé. A natureza dos astecas é multiétnica. É um povo que sempre acolheu muito bem os migrantes. Tanto que os europeus foram muito bem recebidos aqui por eles. É verdade. Tá aí a história da Malinche que eu contei, que por muitos era chamada de traidora por ter dito aos europeus que supostamente alguns sacerdotes astecas ou dos outros povos tributários enxergavam como deuses que voltavam do mar. Ela levou os caras até o Montezuma, lá, até a capital, Tenochtitlan. Bom, sobre a Tríplice Aliança, era formado por México, Texcoco, Tlacopan. Tlacopan eram os tepanecas. Muito curioso. Há um debate sobre os tepanecas, que é o assunto mais importante para entender os astecas, é entender os tepanecas. Os tepanecas são uma espécie de incas dos astecas. Há muitos autores que dizem que tepaneca é um título do rei dessa população asteca, não um termo gentílico. Então, esse povo tepaneca participou da Tríplice Aliança. E como é que funcionava essa Tríplice Aliança? Há um nome bem-humorado para o funcionamento. Entreveramento de territórios. Cada região havia a posição das 3 capitais, que são essas 3. Então, há uma mistura cultural de classes por todo o percurso aí das historicidades da sociedade asteca. Isso é uma coisa que ainda não foi repetido. Não, e lembrando que no México, até os dias de hoje, com os zapatistas e lá na Revolução Mexicana, a propriedade comunal da terra, propriedade de certa forma coletiva, era uma grande reivindicação dos indígenas descendentes e mestiços dos astecas. Porque lá depois da destruição do Império Azteca e com a inserção de fato dos europeus no sistema colonial, enfim, os liberais, que deveriam ser teoricamente mais à esquerda,
Eles fizeram uma reforma agrária ao contrário na América, no México. Porque os liberais No êxito rural? eles introduziram leis que tornavam a terra propriedade. Enquanto que para os mestiços e para os indígenas remanescentes, a terra não era propriedade de ninguém. Era Como a nossa lei de terras, em como 1800, mais ou menos nossa lei de terra. 1800 e quanto? 1850. 50. Foi na mesma, é contemporânea do México, inclusive. Então, fica aí a provocação e o estímulo para as pessoas nos questionarem sobre o programa de hoje, para que a gente possa escrever, sem dúvida nenhuma, um texto sobre a democracia da América com argumentos embasados. E atenção, alerta. Negam qualquer espécie de igualdade social para os astecas. Difamam, chamando de escravistas. Mas foi um império que durou mais tempo que os incas. É verdade. Um século a mais. É verdade. Eu finalizo aqui. Agradeço muito a participação do Voz do Além. O Voz do Além é uma pessoa muito importante no nosso programa. E eu dou meu tchau aqui. O meu comentário final é esse. Tchau. E dizer que do dia 19 ao dia 23 de janeiro, aqui em Porto Alegre, nós vamos ter o Fórum Social Mundial. Amanhã, aqui no La Integração, nós vamos ter um sarau. Encontro musical. Um encontro musical com o Regis aqui, que apresenta o programa do Versão Rap. Mais o Henrique, que toca baixo e guitarra, que vai apresentar o novo guitarrista da banda dele amanhã. Pessoal Possivelmente eu vou estar amanhã tocando terror. vai estar tocando terror, da Batista. Então, todos que puderem compareçam amanhã aqui na Integração, que vai estar bem bacana o evento do pessoal. E semana que vem, ou em algum outro dia da semana, estaremos de volta com mais uma História em Pauta. História, Educação e polêmica. Até mais. Não esqueçam da senzala soviética. Curtam lá o blog do Guilherme.